A importância de tratar sobre o tema suicídio é por conta do aumento do número de casos. Hoje é considerado uma questão de saúde pública, porém, no mundo ainda nós temos uma morte a cada 40 segundos. Ainda é um tema preocupante, ainda é um tema que suscita muitos mitos, muitos tabus, né? Não só ao longo da história do suicídio, mas atualmente. Então, da necessidade de poder pesquisar mais sobre esse assunto, de poder informar mais a comunidade, de poder diluir alguns preconceitos, alguns estigmas sobre esse tema. Ao longo da história, o suicídio recebeu várias interpretações, como crime, por exemplo, pecado, e hoje ainda carrega mitos e tabus, né? Como, por exemplo, a ideia de coragem ou de covardia, e o suicídio não está relacionado a isso, mas está relacionado a uma dor psíquica entendida como insuportável. Esses conceitos ou esses preconceitos, eles acabam complicando para que a gente possa pensar em prevenção quando nós vamos dando rótulos. Eu penso que ainda há um tabu por conta do desconhecimento e pelo fato de nós não falarmos sobre isso. Tudo que fica encoberto acaba virando um tabu e acaba suscitando várias fantasias e várias pré-concepções aí que não estão fundamentadas num conhecimento científico. Na verdade, estão fundamentadas em opiniões pessoais ou achismos, o que acaba fazendo com que a gente não investigue ou não atue diretamente na prevenção, mas que nós acabamos nos focando naquilo que não pode ser dito, nos julgamentos, nos preconceitos. A principal questão foi investigar se um vínculo seguro ele poderia ser uma possibilidade para contribuir na prevenção do suicídio. Então, na minha pesquisa, eu entrevistei 5 pessoas, todos eles jovens adultos com um histórico de pelo menos uma tentativa de suicídio. Então, os participantes, eles responderam um questionário, que é o PBI, que é o instrumento de vínculo parental. O instrumento ele foi aplicado separadamente para que cada participante pudesse trazer as suas representações a respeito do pai e as suas representações a respeito da mãe até os 16 anos de idade. E depois a entrevista ela foi investigando a circunstância da tentativa. Então, que momento aquela pessoa estava vivendo na circunstância da tentativa de suicídio. Então, foram 2 instrumentos para poder investigar os vínculos parentais, né, e como eles foram se constituindo ao longo da história desses participantes. A minha prática profissional ela está fundamentada na teoria do apego. Então, o meu viés teórico, ele acaba pendendo, né, para essa teoria. E a ideia veio investigar, então, de que forma essa teoria poderia contribuir na prevenção do suicídio. Porque ela é uma teoria que abraça tanto as questões sociais quanto as questões psicológicas, né, quando nós tratamos de vínculo seguro. Pelo fato do número de participantes ser bastante restrito, então não há possibilidade de fazermos qualquer generalização, né, mas algumas inferências. Então, dos participantes que eu entrevistei, foi possível verificar um vínculo inseguro com as figuras de apego, que é o que nós chamamos, né, com as figuras parentais. Então, de forma unânime, todos no instrumento PBI, no instrumento de vínculo parental, apresentaram então um vínculo inseguro, e somente uma figura de apego ficou num quadrante que nós chamamos parentalidade negligente. Todas as outras figuras, outras 9 figuras parentais, ficaram dentro de um quadrante que nós chamamos controle sem afeto. Então, esses pais apresentaram altas taxas de controle e superproteção e baixas taxas de cuidado. Cuidado nós entendemos como afeto, como calor emocional, como proximidade. Então, foi possível inferir que um vínculo seguro pode ser sim uma possibilidade para contribuir na prevenção do suicídio, porque nenhum dos participantes, pelos instrumentos utilizados, apresentou um apego seguro com a sua figura parental. Todos os participantes também contaram que na circunstância da tentativa, eles estavam vivendo um momento difícil de vida, por questões de saúde, por questões profissionais, por questões familiares. Eu acho que é importante destacar sobre a minha pesquisa que o intuito dela
não foi encontrar culpados. O intuito foi poder destacar, né, o quanto o afeto, o quanto um vínculo seguro ele pode ser protetivo, inclusive para poder evitar que mais casos de suicídio aconteçam no mundo. Eu entendo que, como fatores importantes, no primeiro momento, nós aprendermos a falar sobre esse assunto, de uma forma mais aberta, porque, no primeiro momento, esse nome ele suscita muito medo, ele assusta. Inclusive, os participantes que eu entrevistei não gostavam de utilizar esse nome, eles davam um outro nome para contar sobre a sua história. Então, eu entendo que, antes de mais nada, nós precisamos começar a falar sobre esse assunto, entendendo que é um assunto de saúde pública, que é um assunto que cresce a cada ano, que é um assunto cheio de julgamentos e preconcepções distorcidas. Então, entendo que o início da prevenção é nós falarmos desse assunto de forma séria, de forma consistente, com informações científicas e não daquilo que a gente acha.